Mario y yo hicimos el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en el periodo del 94 al 97 en artes, estábamos convergiendo ahí, y en este entonces teníamos una gran ilusión y una reta, que él hablaba así: yo quiero estar en Medellín con mi arte, con mi meta, con una ciudad tan linda como es la mía. Y yo tenía la reta de la casa ver el domingo, de hacer cultura, arte y tener esta realización y esta ilusión. Un poquito después, aquí estamos juntos y esto es una gran ilusión, que ahora tenemos un reto efectivamente de hacer, pues, cara a cara la vecinanza que somos nosotros, hispano-latinoamericanos, ¿no? Entonces, dar abrazos a nuestra hermandad y vecindad, ¿no? Y entonces este es nuestro otro reto, y ahí estamos en él, que la vida nos puso otra vez juntos en este momento. Y es una gran ilusión y emoción, ¿sí? Eso, que fue muy extraño volvernos a encontrar después de tantos años. Nos vimos aquí en Río por accidente casi, ¿no? Fue una cosa muy casual. Y en efecto nos habíamos hecho pues, muchas ilusiones en esas épocas. Y ahora pues yo estoy en Medellín, vos estás aquí, y cada uno ha movido energías para lograr proyectos juntos, y vamos a hacer la posibilidad de tener pues algunas de esas actividades de Medellín aquí, que empiezan hoy. El mes entrante vamos a tener un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia aquí. Y en el mes de octubre, pues vamos a tener ese mismo otro grupo en Medellín de Río, moviendo las dos acciones, digamos, a la vez, ¿no? Así que es muy importante. Muy importante. Formar. Esto. Entonces, com a intenção de dar início à aliança acadêmica entre os países irmãos Brasil e Colômbia, a Casa Bené Domingo convida o Centro Cultural da Faculdade de Artes de Antioquia para um intercâmbio artístico dentro do projeto já firmado Encuentro de Centros Culturais Hermanos. Star Arte Latinoamérica. Bonito, hein? Gostaríamos de convidar o decano da Faculdade de Arte, Gabriel Mário Pelés, e a professora da Unirio, Cândida Borges, para uma conversa e exposição da instalação artística sobre a investigação denominada Transeúntes, um álbum de família de la ciudad de Medellín. Un proyecto de investigación en el cual estamos recuperando una memoria histórica patrimonial de Medellín. Quiero presentar una parte de un proyecto en el cual yo inicié hace años y en el que, digamos, Cándida entró como un ejercicio de encuentro realmente muy significativo. Y yo voy a empezar entonces por contarles de este álbum, que es un conjunto de fotografías que apareció por azar en Medellín. Son fotografías que vale la pena verlas así como están, es decir, son fotografías que se tomaron entre los años 70 y 80 del siglo pasado en Medellín, que existieron o que se realizaron, digamos, por una intención más de tipo comercial. Eran fotografías tomadas en la calle, donde había un fotógrafo que se paraba en la calle a tomarle fotos a la gente mientras caminaba por la calle. Reclame la foto al otro día. Esa es una práctica que en América Latina se utilizó en esa época, en algunos países. En Colombia fue muy importante. Y este fenómeno, este tipo de fotografía se llamó fotocine, o sea, se producía por grandes cantidades. Y lo que interesaba era que la gente fuera fotografiada y luego recogiera las copias en el laboratorio. Entonces, lo que es muy interesante de este archivo es que es un archivo producido sin ninguna intencionalidad artística, con un propósito muy de corte comercial,
pero dado la gran cantidad de fotos que se produjeron, resulta ser muy importante porque recogió la mayor parte o muy buena parte de la gente que caminaba por la calle en la ciudad. En esta época llegaron a haber más de 10 laboratorios, o sea, 10 lugares donde se hacía este tipo de fotografía, que contrataba al día cerca de 10 a 15 fotógrafos por día, y cada fotógrafo llegaba a tomar más o menos unas 100 fotografías al día. Es decir, se hacían miles de fotos al día de la gente caminando por la calle. As fotos de su trabajo fueron obtenidas de los laboratorios o de los fotografados? De la basura. Ah, de la basura. Ah. Alguien botó todo el archivo a la basura. Y yo tengo 1 millón de fotos de estas. Más o menos los datos revelan que entre los años 50 y 80 se hicieron este tipo de fotografías. De eso, digamos, de haber encontrado este archivo, la pregunta es qué hacer con un archivo de estos, ¿no? Porque uno tiene, pues eso, 1 millón de negativos, de fotos en negativo y ahora. Pues varias de las intervenciones que hicimos fueron estas. Cogimos las fotos, las ampliamos a escala real y las pusimos en los mismos lugares donde las fotos fueron. Entonces fue muy bonito ver estas imágenes. De estas yo llegué a copiar más de 100 fotos de estas. ¿Esto es Medellín? Esto es Medellín. Hice proyecciones en distintos lugares de la ciudad. Las fotos se pusieron en esos diferentes lugares, la gente las identificaba, la gente estableció con ellas relaciones realmente muy sí, yo reconozco esto. Y fue a partir de justamente las fotografías, cómo copiaban las fotos, cómo las acumulaban. Me contó una historia, por ejemplo, que en el momento en el que más fotos hacían, alquilaban casas como esta, enormes, y ponían un clavo de acero de este tamaño en la pared, uno detrás de otro, y ahí iban poniendo los negativos hasta que acumulaban negativos así, y al lado otros y otros, y abajo ponían el código, y así sabían dónde estaban las fotos de cada vez que alguien iba a reclamarlas. Un archivo, y eso era un archivo físico en una casa como esta, enorme, llena de eso. Pasados 4 o 5 meses, cogían eso y a la basura. ¡Wow! Este archivo, sobre todo lo que está es lleno de historias. Es un archivo lleno de historias, y lo que más bonito me parece de ese archivo es justamente eso. Ver cómo se llena de historias. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros estamos ahora explorando, y ahí entra Cándida, es que estamos tratando de reconstruir otro episodio de este archivo, y es las sonoridades. Eu acho que eu falo português agora, né? Passou ao português. Setembro do ano passado, eu então vou para Medellín para participar de um seminário lá, uma conferência, e aí então Gabriel me apresenta exatamente o projeto, e a gente começa a conversar sobre as possibilidades de desdobramento disso. Eu comecei uma investigação sobre etnias, memórias, conteúdos relacionados à memória. Na verdade, eu parti de um outro tipo de arquivo, que é o meu DNA. Fiz um teste de DNA e mapeei que eu tinha, então, todas as etnias do mundo, e eu resolvi usar esse material como material de composição. Eu era identificada como parte de etnias completamente diferentes. Uns achavam que eu era russa, outros achavam que eu era espanhola, outros achavam que eu era italiana, e eu comecei a falar: que corpo é esse que se identifica com qualquer etnia? E aí eu comecei a interagir com as pessoas na rua, e isso foi formando, desenhando um tipo de metodologia para a construção dessas composições, tanto visuais e sonoras, a partir dessa ideia de memória e rua. Então, quando a gente viu o projeto, eu falei para ele: eu estou criando um tipo de material baseado numa técnica de gravação chamada ecologia acústica, que é com gravações nas cidades. E eu falei: eu acho que a gente podia pensar numa coisa junta, de juntar os dois, porque esse projeto ele tem um recorte específico, que é a cidade de Medellín, e esse arquivo fotográfico. Mas a gente pode usar a mesma metodologia para esse material. De gravações nas cidades, na rua de Medellín.
a minha metodologia era aplicada a várias cidades, né? No caso do transeunte de Medellín, a metodologia parte de um arquivo fotográfico. Na terceira. Rio de Janeiro, você botou a Urca? Olha a Urca! Boa observação!
escuro, verdade. Fone com microfone, fone de silicone, headphone. Doação de amendoim a R$1, gente. Doação de amendoim a R$1, gente. Fone, cabo ou carregador fora. Hoje estamos dando início aqui à nossa, para o público, de um pouco do resultado dessa parceria com a Colômbia, com a Universidade da Antioquia, e no caso com o Semilheiro de Investigação Gráfica, GRAFA. Então, como eles falaram já um pouquinho, essa exposição é o resultado um pouco do trabalho deles lá no Semilheiro. E a gente está desde sábado com esses jovens residentes aqui, criando bastante coisa linda, que a partir de domingo as pessoas vão poder ver lá na Feira da Urca, que é um lugar bom de comprar fruta e consumir arte. Isso, atrás das laranjas. Atrás das laranjas. E a gente achou que seria ideal inaugurar essa exposição e o primeiro encontro e bate-papo antecedendo o nosso encontro poético que acontece mensalmente aqui na Casa Bené Domingo, que é a nossa tertúlia poética. Esse livro aqui que está em mobile é o resultado de 10 anos de existência da casa, dessa existência poética, porém nossa tertúlia tem 8 anos. Bom, e a temática que a gente quis abordar na nossa tertúlia poética hoje foi Latinoamérica. Então, quem veio preparado, fantástico. Quem não veio preparado, temos aqui um mobile inspirador e os nossos livros poéticos. Acho que antes de declamar,
era importante que todo mundo... Sintético. Vou fazer uma provocação. Diga seu nome e o que é ser e estar em Latinoamérica. Isso. Então, Isso vai dar uma... não, vai duas palavras. Ser e estar Latinoamérica. Duas palavras. Começamos com Zé Cássio. Pronto. Já que é para rodar, roda a câmera para lá. Zé Cássio. Eu sou Zé Cássio e para mim latino-americanidade é sangue e emoção. Sangue e emoção. Sangue e emoção. Toma, Diá. Eu sou Sandra e Latinoamérica para mim é estar sobre a terra, é ser com a terra. Muito bom. Sou Sanara e para mim Latinoamérica é cultura e calor humano. Boa. Soy Álvaro y para mí Latinoamérica es un plato de comida tropical. Eu sou Mário. Para mí Latinoamérica es representación de estamos. Repensar-se onde estamos. Meu nome é Rosa e eu acho que Latinoamérica me remete à luta. Lutar. Eu não lembro. Vou colocar Sanara, para mim vejo como Latinoamérica como calor humano, também como uma união de idiomas riquíssimos. Eu sou o Léo, para mim Latinoamérica é Atlântico, o continente perdido. Eu sou Mariana e para mim Latinoamérica é minha casa. Meu nome é Alexandre. Eu acho que ser latino-americano define muito pouco, porque é um continente que teve tantas invasões e tantas apropriações de tantos povos. E o estar latino-americano acaba sendo consequência disso. Estar dentro de um continente, com as riquezas do continente, tantas vezes e ainda continuando a ser espoliado. Espoliado? Eu sou Pilar. Latinoamérica. Latinoamérica, acho que é veia, terra. É sangue e terra. Y yo soy Norberto y para mí es una danza de colores. ¿Una? Una danza de colores. Dança de colores. Tu eres latina? Não. Eu sou Lícia e para mim Latinoamérica é uma conexão desconexa. Legal. Gostei, vou ficar aqui que eu sei que nós temos que falar. Eu sou Matina e para mim Latinoamérica é uma raiz que não é minha raiz, mas se tornou minha vida. Não sei se eu me expliquei. Acho que a semente veio no barquinho, soltou aqui e aí eu brotei, mas não é daqui a minha semente, mas também não é de lá. Então a minha Latinoamérica. Tá todo mundo confuso? Pronto, então está oficialmente inaugurada nossa tertúlia poética Ser e Estar Latinoamérica. Podemos después empezar a trabajar en el papel, porque sigo teniendo ganas de
una cosa que hagamos juntos, que uno va. ¿Cuál de los? ¿Qué tal la falda? Y los vestidos. Não é 4, não é 5, é 7. Tem uma outra professora minha que quer fazer uma ultra de portas abertas. Eu achei super legal a ideia, né? É. Cuidado con el É 50 pirulito. Pirulino. É 50 pirulito. Não é 5, não é 6, é 7. É 50 pirulito, é do grandão. Não é do pequeno, é do grandão. Então, segundo esse texto. Ah, tô tirando foto, desculpa. María Martina, yo soy Mariana. Coordino el semillero de investigación del área de incubadora de investigación del área gráfica, financiados. Estamos tratando de hacer mucha movilidad entre universidades. Entonces también la invitación es un poquito cómo se piensa en el grabado. Como? ¿Cómo piensan el grabado? Como pensam a gravura? ¿Es como desde aprender la técnica o estamos pensando en otras cosas aparte de aprender la técnica? Eu acho que isso também é uma forma de democratizar e difundir, né? Mais pessoas podem ter essa imagem quando você tem uma pesquisa, está muito ligada à minha metodologia de trabalho na gravura, porque sou assim, você pode fazer mais de acordo com a sua vontade pessoal, o seu trabalho, direcionado, e aí isso pode envolver muita cor ou não, depende muito da característica da pessoa. Eu usar isso ou não, mas eu começo a descobrir um pouco o essencial.
social, assim, do que eu faço. Assim, mas ela é incentivada a partir do segundo período. É assim que funciona. E aí eu não sei como cada um. Matrizes 3, um pouco. A Chile o pessoal usa mais e vai trabalhando com cores bem variadas e com mais matrizes, no caso. Eu acho curioso, assim, meio paradoxo, porque é muito mais difícil você talhar madeira do que você, sei lá, desenhar na pedra. Lavar é extenuante, mas... É mais fácil também da Chile do que na letra. O encaixe, eu acho que o encaixe está melhor. A gente tentou fazer encaixe aqui no olho. Você viu como é que foi difícil fazer encaixe no olho na letra? Então aquilo, como vocês prepararam? Se ponía a secar y recién se cuela. Se coa. Y se pone al sol. La presentación es interesante porque a uno le da muchas ideas como lo de la tierra, pero pienso que es importante ir más allá. ¿Por qué? No sé aquí en Brasil, pero en general en el arte, en el mundo del arte hay plata para investigar, pero no sabemos sistematizar qué es lo que vamos a investigar, ¿sí? Entonces, si voy a, por ejemplo, usar tierra para mi trabajo, ¿cuál es la propuesta de investigación? No es solo el trabajo artístico. Y eso es muy interesante, o sea, y es el único momento en el que el arte puede cruzar como esa barrera. Digo, uno tiene que estudiar de química o de física o de otras cosas, ¿no? Y es como la invitación ahí. La imagen. Y antes, en la impresión, cuando la sacas, se nota como vestigio, o sea, como una huella, pero no está. Entonces es como también procesos como contrarios. Você faz sem nenhum tiro no bolo. Sempre. Na luz. Vai esquecer aí também. Eu misturei. Você misturou os dois? A tinta fica dentro, entendeu? Então você só pode tirar mesmo pouco. Para que quede más acuarelado, ¿no? Pero también eso se puede aprovechar, ¿no? La materia ahí. Y con el rodillo, la tinta con mayor densidad, que también se puede hacer con carbonato de calcio, que quede una viscosidad como la miel. Es pasarlo con la prensa, porque así manual y mojar el papel, porque no entra totalmente la superficie que está en el hueco. Tá aqui, é fantástico. Aqui está na oficina de gravura de Ingá. A oficina de gravura de Ingá foi um paraíso, quando eu fiz a Belas Artes, ela começou na Escola Nacional, naquela na Cinelândia, que era maravilhoso, lá na Escola de Belas Artes lá. Aí a gente foi deportado para o Fundão, também foi já outro trânsito. Ontem a gente pôde lá na Escola de Belas Artes, que é do Fundão. Época de trânsito, isso a gente está falando dos anos... 17, 78. Por aí. Por aí. Então, que era assim, a Escola de Belas Artes é supérflua. E a gravura, você foi se colocando, era um lugar que a gente podia sujar a mão, botar papel para limpar na prensa. Então, era uma sensação muito agradável de fazer arte. Então, e fomos tomando a ocupação do espaço mesmo pela gravura, porque a gravura eu acho que é uma atitude de solidariedade, de estar, de congregação. A gravura, porque eu comecei fazendo pintura gregária. Eu fiz pintura, comecei com a pintura lá na Belas Artes e fiz gravura, quer dizer, foram 7 anos de universidade, de tesão, de gostar mesmo. Mas a relação com a pintura e a gravura foram completamente diferentes. Mas a gravura tem uma beleza que é a que você falou. Estamos juntos,
rompemos as dificuldades e o trabalho vai crescendo pelo aprendizado coletivo, por estar juntos e por ser uma multiplicidade. Então isso é muito lindo. Então, depois de acabar a fazer a formação lá na Belas Artes, na gravura, eu sempre frequentei os festivais de inverno. Festivais de inverno foram uma grande maravilha, porque era uma capacidade de você interagir com todas as artes. Ouro Preto. E aquilo era maravilhoso, porque você estava trabalhando era a residência artística na veia dele, porque você fazia as oficinas e ao mesmo tempo o pessoal de teatro estava ali, o pessoal da dança, o pessoal da pintura, e você convivia com grandes mestres. Isaderme, que era uma grande mestre da gravura, uma mulher que hoje em dia está com 97 anos. Que foi essa sala de trás começou para xilogravura com a Isaderme. A Isaderme é uma grande gravadora e a de Marta é uma grande mulher, uma grande artista. A gente já tinha rodado o mundo com a gravura, com a Chilo, que tinha um espírito muito cordel, porque a gravura aqui no Brasil é muito importante. A gravura começa com a comunicação do cordel. E bom, acabei a faculdade e lá no Festival de Inverno tive aula com o José Lima. José Lima, um grande gravador e grande amigo de Ana Letícia. Ele chega pra gente, que estava tão animado com a produção, porque trabalhar era o nosso nome. Aliás, ainda bem que eu amo trabalhar, eu amo fazer arte, porque a vida é arte e arte é a vida. O Zé Lima falou, puxa, está inaugurando com a Ana Letícia, uma grande artista que já era vizinha minha da rua. O Zé Lima foi, mas foi. Ele chegou e falou assim, vamos lá, que estão inaugurando vai abrir um ateliê que você vai ficar. Bom, viemos, já tínhamos nos formado, Cazu e eu, depois de 7 anos de gravura na universidade, chego aqui, era o paraíso. Imagina, você chega no ateliê. Gente, isso aqui é o Norte Joia, né? Chega assim, essas mesas. Ainda uma lâmpada é, né? para cada um, tinha lupa, uma sala de ácido, uma apoteca. Eu olhei, Cazu e eu falando, não, e espaço, porque nós começamos, né, junto com o Ricardo, junto com o Paulinho Laporte. Bom, comigo, com você, éramos 7, 8, Marta Gamon, enfim. Éramos 12, sei lá, mas éramos mais que 12. E o Lima também, né? Não, o Lima é posterior. O Lima veio depois. Não, mas deixa eu explicar o seguinte, que começou, na verdade, não se tinha, quando eu entrei, vocês já estavam alguns meses trabalhando. E não havia ideia de se ter o iniciação. Ela achou que funcionaria só como ateliê livre. E para surpresa dela, eu apareci, enfim, depois veio o Valério. Aí ela começou a perceber que podia ter um curso básico. E aí que foi. Aí foi. Bom, enfim, trabalhamos loucamente aqui. Essa gravura eu fiz aqui durante essa época, que já se vão uns 40 anos, por aí. Nós estamos com 43. Então, tem 43 anos essa gravura de quando eu estava aqui trabalhando. E isso, essas e muitas, porque aqui está muito trabalho, era muito. E na verdade era de 10 da manhã às 7 da noite. Isso é full time, com aqueles pão com mortadela, a mão suja, todo mundo no saquinho. E a gente não saía da TV. Tinha esquecido que e tinha ninguém cerveja. saía da TV, ninguém saía da TV. Porque o melhor lugar do mundo era na TV. E participamos de muitos salões, muitos, e ganhamos muito prêmio. Que bom que ganhamos muitos prêmios. Eu até fiz um levantamento há uns anos atrás de todas as premiações do Grupo Oficina. Era assombroso. Vamos supor, se aqui 10 pessoas enviassem, as 10 entravam, e das 10, pelo menos 2 prêmios, 3 eram daqui. 2 prêmios gordos. E assim em todos os Então a gente celebrava sempre. E sempre viajando. Muita cerveja no saquinho, né? Muita cerveja no saquinho. Adoro ouvir as histórias da um outro momento.
Outro momento. Bom, e aí temos esse grande ateliê de arte, onde apareceram gente maravilhosa, continuação, Milton Cavalcante deu aula, o Álvaro Barroso, a Ana Letícia, que é uma grande movimentadora de arte, uma mulher que tem uma articulação enorme, e ela movimentou Ricardo, que deu continuidade, o Zé Gino, que é esse grande gravador que está aqui, que começou junto todo mundo e continua todo mundo aqui, isso continua lindo, e além do mais, grato, porque continua com a memória, isso é muito legal, e tem um presente e tem um passado preservado, agradeço a vocês. E a Casa Velha Domingo hoje, falando um pouco desse momento, a gente tem residência artística com a Universidade da Antioquia, que é a Mariana, que é a professora de lá. A Mariana, ela é do semelheiro gráfico, ela trabalha gravura na veia, mas ela é da Universidade da Antioquia, de Medellín, onde a gente está com essa parceria do projeto Star Arte Latinoamérica. Star Arte Latinoamérica é uma consciência de nossos irmãos, nossos vizinhos, que somos Latinoamérica. E Star Arte, Arte e Vida, Vida Arte, é a nossa postura. Então, essa residência artística são ela, que é a professora, o Mário e o Álvaro, que são alunos do Semelheiro de Arte, que é um espaço de experimentação de técnicas, pigmentos em gravura, no geral, e suportes, e tem essa... Então, o que acontece? Essa residência artística, que estão aqui há 2 semanas, nós estamos vivenciando situações dentro do que é o estar dentro do espaço de arte, que é a Casa Velha Domingo, e a gente fez uma grande exposição, lá, que é a primeira tiragem, há 2 anos, que estamos representados, muitos de nós aqui, e a Patrícia, por exemplo, que foi frequentadora do ateliê da Casa de Gravura, também tem a prensa, tem gravura, também está presente, ou seja, tem uma dinâmica de 50 anos. Primeira geração, é verdade. Porque chama primeira tiragem justamente porque são as primeiras tiragens da época de estudantes dos que hoje em dia são mestres. Então são as primeiras tiragens da mamãe, as primeiras tiragens do Cazu, primeiras tiragens do Marcão, primeiras tiragens da minha geração da gravura, porque eu também fui para a faculdade de gravura. E a minha colega, que também está ali nas primeiras tiragens, hoje é a professora substituta do Cazu, lá na litografia. Então é bem legal esse conceito da primeira tiragem. Então a Patrícia está lá com as primeiras tiragens de gravura da vida dela, que estão ali numa exposição que agora a gente vai levar para a Colômbia. Bom, então a Casa Velha Domingo, acho que ela apresentou um pouco, mas é a nossa casa, é a casa de 3 gerações de artistas. Eu, no caso, por enquanto, tenho 3 gerações, vamos ver o que vai acontecer. Mas conta a história do meu avô e da minha avó, que vieram da Espanha, ele é artista. Então tem lá um pouco desse acervo de memória dessa família, conta a trajetória da Pilar e do irmão dela, também artista, quer dizer, um pessoal bem criativo. E a neta do avô e a filha da Pilar, eu, também artista, quer dizer, a gente não consegue desviar dessa rota. Mas a arte, como ela mesma estava falando, vai se adequando, né? São períodos muito diferentes, a minha formação não existia os salões de arte, nada disso. Eu fiz parte da primeira Bienal da EBA, agora está, sei lá, na 10ª. Que eu Pois é, lá no Castelinho do Flamengo, não foi? Foi super legal, fiz parte dessa primeira, que agora já está na 10ª edição, né? Ou sei lá, tá? Mas assim, realmente é uma relação muito diferente, né, com a arte. E a casa faz parte dessa adaptação, por isso somos um espaço aberto à arte de todas as formas. Então lá acontecem cursos em todos os segmentos artísticos, as exposições, temos um espaço que é muito dinâmico, desde peças de teatro até ensaios do coral, até exposição, oficina de gravura e também a residência artística. Eu faço isso com arte, com um intercâmbio artístico. Então hoje em dia temos sempre residentes que estudam arte. Agora eu queria passar a palavra para a Mariana. Bueno, yo trabajo en la universidad hace ya 3 años, más o menos. La idea era un
poco mirar quiénes están trabajando como en el lenguaje gráfico, identificar proyectos de investigação. Ahora mirava o que estavam fazendo e são outros resultados. A ação está sempre presente, né? Ou seja, o fazer é um não sei constante, onde a gente tem que estar sempre descobrindo. Sim. Quando a gente sabe, a gente inventa uma outra modalidade de usar as ferramentas, as possibilidades. E eu acho que isso que é interessante, né? O trabalhar, mais bem que eu vejo assim, o trabalhar mais bem que você só usar uma técnica e você saber como é que aquilo que você está querendo expressar se apropria das técnicas que vão dar vazão a essa comunicação e a esse sentimento. Cuando yo llegué a la universidad está la idea de que el estudiante solo hace grabado en la universidad porque después no va a tener nada afuera para hacerlo. Entonces es también un poco cambiar esa idea de que sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, hay varios trabajos en la exposición que están hechos con el tema de los pigmentos. Pues se usa una base como la pasta antildar por blanco transparente con pigmentos, óxidos, temperos. Temperos especialmente. Ah, misturam com transparente? Claro, y logran unas tintas muy aguadas. Transparências. É uma aquarela quase, né? Eles misturam branco transparente com açafrão, com pode ser urucum, pode ser o louro, pode ser ouro. Eles usaram coisas mais Elas usaram a menstruação, usaram da exposição o dinheiro moído e queimado, usaram a folha da coca triturada e queimada, e as reações químicas também disso. Uma que trabalhava muito com a reação química era a Ana Letícia também, com o cobre, veio a Ana Letícia, que foi a que fundou isso aqui, era a tinta transparente sobre o cobre. No suco, sem tinta, aquilo fazia a reação e ficava verde. Para mim seria muito curioso, por cambiar muito, não? Sí. Y la idea es trabajar siempre con parcerias. Tudo puxa o ato em tintagem. Tem também comum, pô, assim, água, botar maneira negra pura, tem vários tipos de trabalho aí, tem muito, né? Bichinhos, né? Com bastante matéria, Mas essa oficina sempre primou pelo aprendizado técnico. Não era, nem foi no período Ana Letícia, uma preocupação de estilos ou de formar artistas. Era o ensino técnico de gravura e metal. Mas, por outro lado, aqui, por se tratar de um ateliê livre, as pessoas, elas nem sempre se encontram. Não tem tanto mais a questão grupo como havia antigamente. Para mí la gravura es perseguir la esencia. Me ha atacado. Es perseguir la esencia del grabado. Y saber que también parte es como de la marca, de la huella. Que no solamente está ligada a una matriz, sino en la naturaleza y en muchas cosas. Agora eu vou aparecer adornando. Fazer um making-off. Edinó, olha só, é com imensa felicidade, imensa satisfação, que eu tenho grande prazer de dar para você, que é um companheiro de arte e de arte. Agora vamos fazer de frente, aquela foto tradicional. A tradicional. Pode tirar de perto. Você tá mancha ou tá vazando? Se você quiser tirar também. Não, mas é como eu também queria sair na foto. Imagina, tá na mancha ou tá vazando? Chega mais pra frente, chega mais pra frente. Uma.
Bueno, bienvenidos a la Cervantes, a vosotros representantes de la Universidad de Antioquia en Colombia, y nosotros estamos abiertos a todo tipo de actividades que tienen que ver con América Latina, porque somos un instituto de cultura española, pero siempre digo que es más que cultura española, es cultura en español. Entonces, dentro de la cultura en español están todas las representadas todos los países de habla española de América. América Latina ha despertado a las artes de una forma espléndida, ¿no? Brasil entre ellos también. Por lo tanto, nosotros como país donde se ha originado la lengua matriz, que es el castellano o el español, estamos abiertos justamente al florecimiento del español en América. Es muy lindo estar aquí, ¿no? En la casa, en el Instituto Cervantes, que es la representación de la cultura española aquí en Brasil. Y bueno, y es lo que sería cultura, ¿no? Cultura y tanta proximidad que tiene con la Casa Benedetto Domingo, donde efectivamente muchas cosas bellas han ocurrido aquí, importantes. Este momento, estar arte Latinoamérica, es efectivamente estar con conciencia y de esta proximidad, de esta vecindad que tenemos, que me parece tan importante y tan rica como conjunto. Y estar arte Latinoamérica, esta permanencia de actitud de estar próximo y en arte. Arte es una postura, estar, arte es arte, vida, arte. Y arte es conciencia, es presencia y es actitud. Esta residencia es una que vino de una manera muy linda. ¿Por qué Colombia? Porque Colombia, yo hice el doctoramiento en España, en Madrid, y un compañero mío era de Colombia. Y nos hicimos muy, muy amigos, y tenía esto, fue en el 94, 97, el doctoramiento. Hice tanto en arte contemporánea como en grabado. Y él tenía una gran ilusión de estar pues haciendo arte en Antioquia, en Medellín, que era su ciudad. Y yo tenía la ilusión de tener un espacio de cultura arte, en lo que era la casa, que después pasó a ser, ya venía Casa Benedetto Domingo de Madrid, de Tortosa, pero que siguiera en Río, que en Casa Urca. Y bueno, pasándose muchos años, y nos hemos reencontrado efectivamente donde era la propia tesis de la investigación que hice sobre Benedetto Domingo, la exposición que fue en los correos que fuisteis, que era toda la obra de lo que es lo preservado, la parte de la preservación que la Casa Benedetto Domingo tiene, que tiene de ahora, que es lo que estamos haciendo, el momento y la actualidad, como al mismo tiempo preservar una memoria. Y en los correos fue la exposición de la obra, que ahora tenemos el libro. Y bueno, y en este momento fue precioso que nos hemos encontrado, Mario, y era efectivamente toda la investigación, y la Casa Benedetto Domingo, como era el sueño que ya estaba existiendo como un espacio de cultura, ya hace 11 años, de arte y cultura, de preservar y activar, y él como decano de la Universidad de Antioquia de Artes. Entonces, la verdad que fue un encuentro de mucha emoción, y adelante, vamos como está arte, Latinoamérica. Y para mí es muy, muy, muy feliz estar aquí en el Instituto Cervantes, que representa la cultura española, hablando de la Casa Benedetto Domingo e da Universidade de Antioquia. Eu vou falar um pouco sobre como a gente idealizou essa residência artística Start Latinoamérica. Como a Pilar falou, essa relação com a Universidade de Antioquia surgiu a partir dessa relação dela com o decano,
E o primeiro momento desse intercâmbio foi com uma conversa dele na Casa Bené Domingo a respeito de uma pesquisa que se chama Transeuntes, muito interessante, que ele e a Cândida, que é professora aqui da Unirio, realizaram em Medellín. Muito interessante. E foi um primeiro ponto de partida e, como consequência desse ponto, essa vinda desses colegas maravilhosos para cá. Então, quando a gente idealizou essa residência, a gente queria apresentar de uma certa forma a nossa perspectiva, a nossa forma de ver e se relacionar com a comunidade, com a natureza e com o espaço que nos rodeia, e provocar um caminho interno que depois pudesse vir a ser exposto ao público, mas partindo de princípio dessa relação com a comunidade, colocando na comunidade tudo que nos rodeia, desde a natureza até as pessoas, fazendo esse caminho interno e a partir dali essa devolução para a sociedade, né? Que é através de exposição, através de bate-papos e através disso que a gente está fazendo aqui, que é essa apresentação do todo. Então, o ponto de partida foi o olhar e a forma de trabalhar da Pilar, o olhar e a forma de trabalhar do Bené Domingo, com as esquinas do Rio, que foi o trabalho que a gente apresentou aqui no Instituto Cervantes, e nesse sentido também o meu olhar, que foi muito influenciado por esse olhar dele, nesse sentido de buscar os transeuntes, o cotidiano, que é o caminho que sempre me apaixonou também. Yo quería comenzar un poco hablando del semillero de investigación y de cómo funcionamos. Somos un grupo de 6 personas, 5 estudiantes y yo. Digamos, nos hemos nucleado en torno como a las conversaciones sobre el grabado y la gráfica. Pero independientemente de eso, o mejor dicho, como anexo, sí está la cuestión de cómo hacemos arte, cómo investigamos en el arte y la formación, o sea, lo pedagógico también, el contacto con nosotros también está muy presente. No trabajar tanto por proyectos, sino como por taller, como colectivo de creación. Entonces, digamos que ese es el próximo paso, que va acompañado también a la idea de cómo nos financiamos para existir. Con respecto al semillero, es un espacio de incubación también, pues, de propuestas curatoriales, como repensar ese espacio de exposición que se desarrolla en espacios culturales y en la misma universidad, cómo poder aprender a circular el propio trabajo de uno, también el trabajo colectivo, y cómo abrir espacios, seguir pensando cómo abrir espacios para los que estudiamos en la universidad. Muchas veces no sabemos cómo escribir, no sabemos cómo redactar proyectos, no sabemos cómo investigar. Entonces, es como un espacio donde se empiezan a cocinar ideas entre todos de cómo fortalecernos mutuamente. Para mí es un espacio muy importante porque de alguna u otra forma estamos apoyándonos. Entonces resultan a veces diferentes proyectos a los cuales nosotros decidimos también si participar o no, pero esta participación no implica como el abordaje solamente de una persona, sino que de alguna u otra forma compromete el colectivo y el trabajo también que cada uno desarrolla, cómo podría nutrir esa propuesta, ¿cierto? Entonces eso me parece muy importante, y también que es una investigación mucho basada en la acción y en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que se despierta a partir de tus propias metodologías y de tus propias formas de construir el quehacer? Y eso empieza pues como a cobrar una visibilización.
Yo quería, pues no, como antes de nada, agradecer al espacio a Casa Benet Domingo, pues por el espacio de residencia. Ha sido pues muy significativo en la experiencia pues que hemos vivido estos días. También como resaltar un poco la importancia de la existencia de estos espacios en las ciudades, porque muchas veces como artistas no tenemos lugar, somos como casi que el único lugar se convierte en la escuela y no debería ser así. El arte necesita espacios, casas de la cultura, organizaciones, necesita que la ciudad entienda de su importancia. Entonces rescato mucho la labor pues que hace Casa Benet Domingo, y también me llena de preguntas sobre cómo poder generar más espacios en la ciudad de Medellín. Pensaba ahora que Medellín es reconocida mundialmente por la droga y la violencia, y hacía un paralelo entre, yo fui el que traje estos trabajos de los compañeros, y entre esos había coca, entre esos había un trabajo hecho de coca, pero yo no estaba transportando droga, yo estaba transportando un trabajo de arte hecho con coca, ¿cierto? Entonces, yo no había pensado en esto en ningún momento. No, yo tampoco. También pudo ser un poco alto riesgo, claro, pero bueno, ahí empieza uno a reconocer la importancia de trabajar desde el arte, porque tiene todas, bueno, lo relaciono porque el arte tiene como esa posibilidad de ir a la antropología, de ir a la culinaria, de ir a lo pedagógico. Entonces pensaba algo como eso ahora. Hablar de una residencia artística es hablar de investigación, de pesquisa, y hablar de estas dos palabras implica hablar de pedagogía, del movimiento artístico y también del movimiento social. Hacía como esa relación global. Como en cuanto a la residencia, pienso que como latinoamericanos estamos un poco divididos, casi que Brasil y Colombia son dos lugares opuestos en la geografía y quizás también culturalmente un poco divididos por el lenguaje. Como que para mí es muy difícil entender el portugués, y cada vez es que uno está acá es como más difícil, pero uno se va adaptando y va creando alianzas, y pienso que esas alianzas son importantes de cultivar. Entonces hay que mirar cómo permanecer, no solo desde las plásticas, también desde la música, como lo hablábamos ese día en el coro. También pues el arte tiene como esa tarea hoy de cómo, más que una obra, la gran obra, el gran artista, es cómo poder mirar, estar arte en Latinoamérica, cómo poder generar ese vínculo entre hermanos, entre hermanas, un poco eso, frente a la residencia. Yo un poco voy a retomar esa última idea. Considero que a mí más que traer una exposición, lo que surgió también, a mí me parece que es muy interesante, el trabajo con cada quien. En esas conversaciones con mi pupila, me quedaron cosas flotando. Una de ellas que es como, pensaba ahora en esto que decía Álvaro de, bueno, nosotros como latinoamericanos no estamos unidos. Más bien yo diría que no hay un reconocimiento en el otro. No hay un reconocimiento mío, que soy argentina en Brasil, o sí, ni viceversa. Pero siempre pienso, ¿qué pasaría si sí hubiera ese reconocimiento? Y no es desde lo anecdótico, es desde la configuración de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros comprendemos que vemos distinto? Que nosotros la bidimensión no nos... ¿no? O que justamente los sentidos están exacerbados. ¿Dónde? ¿Cómo los componemos? Y es muy curioso porque desde la música, desde diferentes manifestaciones, lo vemos, y como escribía como por acá, como eso
me surgió, lo ninguneamos, lo pasamos por alto. Pienso que la tarea y la invitación es justamente con todos estos movimientos de decolonializar, es mirar, revalorar, no existe el pedestal, porque en América Latina no existía el pedestal para la escultura, ¿no? Pensar esas cosas, que a veces pensamos que son pequeñas, pero hacen toda la diferencia. Es sumamente interesante e importante entrar como en razón, ¿no? Entrar en razón con essas atitudes nuestras. Dessa coisa de la coca, você extrai lá a pasta, mas você faz arte, você não transgride criminalmente, você utiliza ela, achei fantástico isso, né? Então essa coisa de você juntar a Colômbia, a Venezuela, que está no Equador, América Latina, que vê que tem uma distância muito grande para português, para espanhol, que fala como habla. Mas como é que você faz? Pegar o sangue da menstruação e fazer qualquer coisa essa. Que esse projeto ele se estenda, né, que cria uma rede, né, que essa residência, Colômbia, Equador, Venezuela, Brasília, com todo, depois se juntam todos e faz uma grande argumentação, né, o sentido da arte, né, a coisa do coração, de se abrir, tudo muito, e ainda mais para elas que são mulheres, né, e outro complicador ainda para a mulher, uma artista mulher, sabe, mas então, por isso que é muito legal esse trabalho de você, muito, esse conjunto nessa parceria foi muito boa, foi interessante. Obrigada. Obrigada, Lelito. Acho que todo esse... Bom, também muito, muito feliz de ter vocês. Acho que a gente tem agradecido de todas as formas, cotidianamente, nos nossos cafés da manhã, nossos momentos de analisar tudo que a gente tem feito. Tem sido um processo muito intenso, de muito aprendizado individual. Acho que todo mundo viveu esse processo de forma muito individual, intensamente. Foi assim um mergulho profundo. E essa última semana foi assim, a gente subiu para a superfície e começou a espalhar isso. E o gasto de energia quando a gente tem que lidar com o outro se nota, a gente tem que ficar porque tem sido dias muito intensos de troca, né? Eu vou dar uma noção assim para vocês terem ideia do que a gente fez, assim. Começamos indo muito para a natureza, explorando esse bairro maravilhoso que é o bairro da Urca, que todos nós vivemos, e lidando com essa natureza como elemento de impacto, de ancestralidade, de origem do desconhecido, né? Essa surpresa, que é muito também a forma da Pilar trabalhar, e nos dividimos em orientar algumas oficinas. Então, propusemos algumas oficinas, tanto de meditação quanto de arte de criação mesmo, e uma coisa constante que percorria tudo isso, que era o diário de observação, que aí eles podem falar mais sobre esse processo. Então essa foi a proposta inicial. É lógico que quando você está num grupo, o outro faz com que tudo se modifique dentro de você. Então foi muito bacana ver a percepção, o olhar de cada um. A gente foi, por exemplo, no trem, e foi uma experiência, acho que muito marcante. Foi. Acho que tivemos dois momentos. Um momento muito natureza, e uau, que maravilha, cidade maravilhosa da Urca, que é realmente o impacto de beleza e de tranquilidade. E depois, pá, vai para a Central do Brasil, Santa Cruz, e de volta, aquele choque, assim. E foi muito legal. Acho que esse ponto ali foi um ponto, assim, pá, de divisão, de marco, de impacto. E a forma de se relacionar com aquilo. O trem, ele é uma referência minha. Bené Domingo não tinha essa referência do trem. E o trem fez muita parte, assim, da minha vida, e sempre foi um espaço de encantamento, que eu sempre fiquei maravilhada, apaixonada. Quando o trem ficou, que lugar maravilhoso. Então, eu achava que era super importante entrar esse elemento na residência, e acho que foi mesmo muito importante, porque o trem foi o objetivo. A gente não foi para nenhum lugar, ficamos no trem. E
A relação deles foi com a parte interna, mas obviamente pela língua também não era tão forte o interno. E foi muito mais com o externo. Então eu achei isso muito bacana. Eu falei, caramba, como estamos todos olhando o mesmo objeto sob perspectivas totalmente diferentes. E isso em absolutamente tudo, né? Em tudo. Desde a feira, da exposição, dessa relação com o olhar dos outros também. A gente foi ontem na Universidade de Gravura, da FRJ. Foi muito legal a oficina que eles propuseram para o ateliê do qual Pilar fez parte, depois eu fiz parte. Muito legal. E como eles provocaram também muitas coisas que ali não estavam acontecendo, então acho que foi uma provocação muito legal para os professores, para os estudantes. Acho que foi assim muito bacana, muito eficaz essa troca. Então, em termos de coordenação, né, que foi o nosso papel, eu estou muito satisfeita, que eu acho que a gente conseguiu atingir e se relacionar com parceiros que às vezes é difícil de você resgatar, né? É isso, e hoje a gente foi no Museu do Ingá, ateliê do Ingá, que Pilar fez parte da primeira turma. Foi muito bom, porque realmente com isso, a oficina de gravura do Ingá, que está no Museu do Ingá em Niterói, foi uma experiência assim, inaugurou há bastante tempo, 40 anos, né? 43 anos. Bom, 43 anos. E é um lugar de excelente montagem e que a gente, depois da Universidade da Federal, da Gravura, terminou, foram 7 anos, e para não continuar, né, com essa paixão de oficina e tudo, ficamos lá outros 3 anos inaugurando a oficina de gravura do Ingá, que era um luxo. Continua sendo, É um luxo, porque é um espaço que tem lupa, lâmpada, espaço para gravação, você fala. Então, quando eu cheguei lá com o Cazu, que era meu companheiro de formação, a gente falou, uau, né? Morar lá, né? Ficamos morando na gravura. E bom, é o que a gente estava falando, foi uma vivência de grande força e de uma experiência estudante profissional, porque aí a gente só mandou para salão e foi vencedor de várias vezes de salões, fazer parte de muito museu por conta disso. Então foi uma experiência mista dessa experiência. E essa aproximação deles com esse espaço também foi muito rica. Por quê? Porque você via e sentia o quanto todos estavam enriquecendo. E, evidentemente, eu me enriquecendo, todos nós. Sim. Ou seja, essa experiência, se você me perguntar se eu estou satisfeita, estou. Eu quero mais e quero que continue, como você está dizendo, Star Art Latinoamérica. Eu acho que é uma postura de continuidade e é uma maneira de estar, de consciência e de arte. Então, eu acho que esse estar agora e enlaçando aquilo que foi, tanto a gente está falando, imagina, na universidade, pessoas que se formaram comigo, que se formaram com você, coisas que vão... Então, você, a Patrícia, que acompanhou a gente, que também está fazendo parte dessa exposição. Da primeira tiragem que vai para a Colômbia, né? Conta um pouco da primeira tiragem. Mas a primeira tiragem, que foi uma exposição que a gente fez há 2 anos atrás, é uma coleção de 50 anos de idade, que reúne as primeiras tiragens de estudantes de gravura. Só que esses estudantes, na linha do tempo, foram se transformando em mestres, que é o caso da Pilar, que também foi professora federal de gravura, o Marcão, o Cazu, que foram os professores da geração que eu ainda que era estudante, e agora meus colegas estão lá sendo professores. Então é um ciclo que eu espero que continue, e essa coleção ela é infinita, porque a primeira tiragem ela nunca vai parar, né? Sempre haverão estudantes de gravura que a gente vai estar conhecendo. Hoje foi legal que ganhamos um acervo novo de doação para complementar a exposição que vai para a Colômbia. Então, muito legal, assim, eu acho que é um caminho... Acho que da mesma forma que o Start Latinoamérica é um ponto de partida que não tem muito por que acabar. É uma coisa que é contínua. A Benet de hacer la residencia es pues para mí y Álvaro y yo. Es nuestra primera residencia y es muy increíble
importante porque de alguna u otra forma expande la mirada que uno a veces como consolida dentro del contexto que uno mismo tiene. Estos mismos vínculos de expansión de la mirada, nosotros recorrimos muchos espacios y con esto de las sensibilizaciones que ustedes nos hacían, desde la naturaleza, desde uno mismo, desde lo meditativo, el acercamiento a la ciudad y todo eso. Entonces me cuestionaba también mucho de qué es lo que nos hace ser brasileños, qué nos consolida como ciudad, como río, qué identidad hay en cada lugar, ¿cierto? Pero es una identidad que pues o yo percibo que también de alguna u otra forma está dada de modo de vestigios, porque es algo efímero. Entonces en algún momento tú estás en una esquina y puedes reconocer a alguien, un personaje icónico, como esto que sucedía pues con Benet Domingo en las esquinas de Río, que era como una tarea de etnógrafo, ¿cierto? Pero que de alguna forma yo quiero recorrer esos lugares y puede que me encuentre con otro panorama. A mí me reivindica mucho no somos brasileños, somos latinos, porque yo puedo ver a alguien que para mí, o de acuerdo a mis experiencias, puede ser caribeño. Entonces es esto, es algo pues que es efímero, porque no siempre está ahí, somos transeúntes de alguna u otra forma. Quería decir algo acerca de la metodología en propuesta también por ustedes. Estaba pensando ahora cómo funciona un poco como lo académico, ¿sí? Distinto a estas experiencias que sí forman más parte de la vida, porque lo académico siempre es partir de la tabula rasa, ¿no? El que está delante mío no tiene nada y voy a depositar. Así haya muchas otras corrientes que digan que no, es como nos enfrentamos, ¿no? Y pensaba ahora como en retrospectiva de las sesiones, de las aulas y de las conversaciones que hemos tenido, cómo eso, uno nunca tiene la experiencia de que un artista le diga, vea, yo vengo a esta playa y hago esto específicamente. Y me parece que uno en estas experiencias tiene la experiencia justamente a la inversa, cuando se va. Cuando se aleja y ve todo lo que sucedió. A veces sí, va decantando, va ¿no? decantando, exactamente, con ese motor, ¿no? O sea, creo que la invitación siempre es a ser como más participativos, pero los tiempos son distintos. Sin duda. Entonces hay que ir como mediando como esas cuestiones. Pero me parece que ahí hay una gran potencia. Quería hablar un poco también como en esa misma línea, que quizás uno no llega a ser artista porque lo nombren artista, sino que la labor de vida arte, se vuelve un proyecto de vida. Entonces creo que el arte tiene mucho que aportar hoy a la vida del ser humano, a su relacionamiento con los otros y con la naturaleza misma. Creo que eso me deja pues como esta residencia, la importancia de revisar, de mirar ese lenguaje de artista directamente con la persona que está realizando eso y de encontrar similitudes en cuanto a la materialidad frente a la metodología, porque también nos hemos preguntado de que el arte, si no parte del juego, es muy difícil abordar cualquier situación. Entendemos el arte como un juego permanente. Y con respecto a lo que hablabas ahora, pienso que el latinoamericano debe romper un poco con las fronteras, más que geográficas, internas, ¿cierto? Nos han fronterizado el pensamiento y es como una tarea de desfronterizar y de lo que hablábamos de reterritorializar nuestras labores. Con esto lo que hace la residencia, como dicen, es que uno empieza a dimensionar
cómo está haciendo, con qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces, esto es solo como un abrebocas de lo que sigue como colectivo, como hermanamiento, como personas, ¿cierto? Aí... Muito bom. E salva de palmas.